Bom dia, meus amores. Vamos começar a nossa semana. Agora é uma nova etapa e nós vamos começar com história. Vamos abrir o livro na página 271 e vamos trabalhar até a página 276, tá bom? Bom, nós vamos falar sobre o fim da Primeira República. Quando falamos da Primeira República, nós estamos nos referindo aos primeiros 35 anos da República. Então, vocês se lembram da política do café com leite, que era o revezamento de políticos de São Paulo e de Minas Gerais à presidência do Brasil? Pois bem, esse revezamento desses políticos desses dois estados estava gerando insatisfação por vários grupos da sociedade. Então, o que aconteceu? Aconteceu a quebra desse acordo, quando os políticos de São Paulo deveriam apoiar, naquele ano, os políticos de Minas Gerais. E assim não foi feito. Foi quebrado esse acordo quando os políticos de São Paulo lançou a candidatura de Júlio Prestes à presidência do Brasil. E naquele ano seria um dos políticos a tomar posse na presidência de Minas Gerais. Então, o que aconteceu? Os políticos de Minas Gerais se aliaram aos políticos do estado do Rio Grande do Sul e do estado da Paraíba, e assim formaram a Aliança Liberal. Essa aliança, eles juntaram. E o que acontece? Eles lançaram a candidatura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele foi candidato, tá? Pelos mineiros. E aí, o que aconteceu? Sendo que nesse ano, o Júlio Prestes foi vencedor, venceu as eleições, sendo que esse grupo que foi formado, que formou a Aliança Liberal, não aceitou a vitória, falando que eles tinham fraudado as eleições. E aí, o que aconteceu? Os políticos de São Paulo, colocou Getúlio Vargas no poder antes que Júlio Prestes assumisse a presidência. Então, esse ato, tá, de derrubar Júlio Prestes, de tirar Júlio Prestes da presidência, ficou conhecido como a Revolução de 1930, sendo que eles alegaram que houve fraude, mas não foi comprovado. Então foi um golpe que foi dado para colocar Getúlio Vargas na presidência. E aí vocês irão ler, tá bom? Vocês irão ler com detalhes e vocês vão ver aí como foi esse ato. E o fato de colocar Getúlio Vargas no poder, isso aí colocou o fim na política do café com leite, tá bom? Acabando com a política do café com leite e assim também acabando com a Primeira República. Na página 272, nós vamos ver que ao assumir a presidência do Brasil, Getúlio Vargas começou a
governar de forma autoritária, querendo dominar, tá? Ter o domínio de tudo, de todo o Brasil em suas mãos. Então, o que ele fez? Ele fechou o Congresso, tá? E colocou os governantes dos estados, ele mudou, tá? Mudou os governantes dos estados para que ele pudesse ter um maior domínio sobre o país. E isso não agradou a vários grupos da sociedade. Então, o que aconteceu? Uma revolta popular. E aí aconteceu a reforma, tá? A Revolução Constitucionalista, que era um movimento que tinha por objetivo cobrar uma elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. E aí eu quero que vocês, no terceiro parágrafo, olha só o que a tia vai ler. A Revolução Constitucionalista foi derrotada pelo poder, ou seja, pelo governo de Getúlio Vargas, mas tudo aquilo que a Revolução Constitucionalista queria não foi descartada. Ele acatou alguns pontos dessa revolução, dessa reforma que a Revolução Constitucionalista desejava. Então, alguns pontos ele acatou, ele achou válido fazer, pôr em prática no nosso país. Como? Olha só. Eu vou ler para vocês aqui, ó. No ano seguinte, depois da derrubada, né, depois da derrota da Revolução Constitucionalista, no ano seguinte, uma Assembleia Constituinte foi convocada para elaborar uma Constituição. Vocês sabem que Constituição é um conjunto de leis que regem um país. E aquela que foi feita, ela foi agora reformulada com base em alguns pontos que a Revolução Constitucionalista brigava, ou seja, lutava. Então, olha aí, para elaborar uma Constituição que foi finalizada em 1934. Nela, uma série de mudanças foi aprovada. Veja a seguir algumas das principais mudanças. Instituição do voto secreto, que na Primeira República não era secreto. Se lembra quando que os políticos, que os coronéis, desculpem, que os coronéis levavam os eleitores às urnas para votar naquele candidato que ele estava apoiando? Pois bem, então agora o voto passou a ser secreto, que antes não era. Regulamentou o voto feminino, que na Primeira República as mulheres não participavam da vida política do país, somente os homens alfabetizados e maiores de 21 anos. O trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido. E a gente viu que nas indústrias isso acontecia, as crianças também trabalhavam. Tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país. O ensino primário aqui é de 1ª a 4ª série antiga, tá? Algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas.
como a jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas. Coisa que nós vimos que na indústria, né, quando nós estudamos o trabalho nas indústrias, houve o quê? Várias lutas que a tia fala, reivindicações em prol das reformas trabalhistas, dos direitos trabalhistas das pessoas, porque as pessoas trabalhavam sem descanso, várias horas por dia, e isso ocasionava o quê? Acidentes, cansaço, exaustão das pessoas. Então, aqui, graças à reforma, à revolução constitucionalista, essa revolução trouxe para o país o quê? Ideias, e essas ideias foram acatadas por Getúlio Vargas, embora ele estivesse governando o país de forma autoritária, sem levar em conta as ideias de outras pessoas, mas ele deu ouvido à Revolução Constitucionalista e acatou alguns pontos dessa reforma, dessa revolução, ok? Então, a Assembleia Constituinte, ela, além de elaborar uma nova Constituição para o país, ela elegeu Getúlio Vargas como presidente do Brasil até 1938. Como vocês ouviram, ele não foi eleito pelo povo, e sim Júlio Prestes. Mas Júlio Prestes foi tirado do poder e Getúlio Vargas assumiu a presidência sem ser eleito. Então, por isso foi chamado esse ato de Revolução de 1930. Agora nós vamos falar sobre, na página 274, sobre as mulheres. Agora sim, a partir da década de 1930, a mulher começa a ficar em evidência, coisa que a mulher no passado, antes de 1930, a mulher não participava da vida política do Brasil, do país. Não foi dito isso? Que somente os homens que participavam? Pois bem, várias mulheres aí começaram a se destacar, principalmente no campo político do Brasil. A mulher ganhou o direito de votar. Isso daí foi uma coisa tremenda nesta época, porque as mulheres não votavam. Então isso aí já foi uma vitória. Agora imagina você ali no meio político, mulheres se destacando, mulheres entrando para o campo da política. Olha aí, pois bem, a partir de 1930, a mulher começa a se destacar também no campo político do Brasil. Olha aí, nas primeiras décadas da República, as mulheres tinham pouco acesso à educação, porque as mulheres eram preparadas para cuidar do quê? Dos lares, da família, não é isso? E quase nenhuma participação política até a década de 1930. Elas não podiam votar nem se candidatar a cargos políticos. Nesse período, as mulheres passaram a se organizar
e lutar por direitos políticos. Olha aí, gente, que lindo, né? Após muitos anos de luta, aí chega ao poder a primeira mulher, tá? A primeira mulher na política. E aí vocês vão ver no terceiro parágrafo, no ano de 1920, surgiram vários grupos intitulados Ligas para o Progresso Feminino, que foram o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A federação foi fundada em 1922 por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento decisivo para a conquista sufrágio feminino. O que é o sufrágio? Processo de escolha de votação. Então, em 1933, uma médica chamada Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal no nosso país. Olha aí, a primeira mulher. Então, fica aí, tá? A dica de que a mulher não vem lutando só hoje, vem lutando desde lá atrás, tá? Desde o passado, a mulher vem lutando para ficar também em evidência e não ficar somente dentro de casa. Então a gente vê aí as primeiras mulheres dando o seu passo, lutando aí na política. Então vocês vão ler e vocês vão ter outras informações. E na página 275, nós vamos continuar a falar sobre a luta da mulher na política. Olha aqui, gente, olha aqui, só homem. E aqui, ó, a mulher se destacando, uma única mulher, a Carlota Pereira de Queiroz. Então, isso daí é o quê? Uma vitória, né? Uma vitória naquela época onde a mulher não tinha o valor devido. A mulher era vista como uma dona de casa e a mulher começar a se destacar, principalmente no campo político, isso daí é tremendo. Tá bom, gente? Então, vocês irão ler e vocês vão ver mais informações. E vocês farão agora as páginas 273, 274. Tem uma pergunta aí, eu quero que vocês respondam. Na página 275 também tem duas, onde fala sobre as mulheres, tá bem? E na página 276. As perguntas vocês irão postar para a tia. E as demais a tia vai trazer a correção. Tá bom, gente? Então, leiam com atenção. Não fiquem só no vídeo, porque no vídeo a tia não pode passar tantas informações como tem no livro. Então, é necessário que vocês ouçam o que a tia está falando e vocês vão lá, abram o livro e leiam, que vocês vão ter mais informações, ok? Então, uma ótima aula. Qualquer dúvida é só chamar.